seria um gás ideal bariônico. Né? Quando as interações entre as partículas são muito pequenas, se comparadas com suas energias cinéticas, você pode exprimir as grandezas termodinâmicas e ter as propriedades de cada uma das partículas. O número bariônico é conservado, a velocidade da partícula e o momento, cada momento da partícula. A quadrivelocidade é representada por esse vetor, quadrivetor, ou, equivalentemente, o VMI é a razão entre o PMI e P0. Agora, o interessante é o seguinte, o VMI, sobre um boost, tá? Ele não se transforma como um quadrivetor. Mas isso aí a gente trata de outra forma. Então, a corrente bariônica, que o tensor de energia é um momento de um elemento de fluido, que possui essa velocidade VMI, são dados respectivamente por essas expressões gerais, definições, na verdade. Né? Então, a gente vê o N, né, o número bariônico, vezes o zero, que a gente já viu que é o fator de Lorentz, né? T00 e T0I vão ser, respectivamente, a densidade bariônica, a densidade de energia e a densidade de momento. Então, os fluxos que a gente vai ter que analisar são obtidos a partir dessas densidades, né? Usando como peso estatístico a velocidade tridimensional. Usando aquela velha condição que a gente precisa usar para tratar termodinamicamente o problema, o equilíbrio termodinâmico local e mais um resultado geral também termodinâmico, teorema da equipartição. Essas grandezas elas podem ser substituídas por seus meios técnicos, né? A gente já viu, e diretamente a gente já pode utilizar a estatística de Boltzmann, né? Considerando que esse fator, né, é muito menor que 1. Então a gente não precisa subdividir as partículas entre bolas e ferros. Né? A gente não usa nesse nível as estatísticas quânticas, né? Usando só a estatística clássica de Boltzmann. Então, substituindo aquela energia EP que apareceu na relação anterior, no fator de Boltzmann, né? Esse EP aqui, substituindo pela energia L medida no referencial de repouso do fluido e fazendo limites estatísticos para grandes volumes, né? Então, a transformação natural é dada por essa integral em vez do somatório, né? Então, isso obtém uma relação simples integral envolvendo a energia do referencial de repouso do fluido, o potencial químico, a temperatura, e essa integral feita sobre os elementos de momento, né? Espaço de momento, em 3 dimensões. Apesar de o VMI não ser um quadrivetor frente a um boost, né, de Lorentz, mas notando ao mesmo tempo que D3P, o elemento de volume tridimensional dividido pelo P0,
é um escalar de Lorentz. Isso acarreta que as grandezas N, U, Mi e T mini serão explicitamente covariantes. Essas duas definições aqui, ao serem reescritas no limite de grandes volumes, elas adquirem características de quadraturas. Explicitamente. Então vamos ver agora o que seria essa expansão hidrodinâmica, né? Que ocorre após a colisão ultrarrelativística. Mas a gente já viu no RIC que a energia máxima é de 100 gigaelectronvolts por núcleo. Ou seja, cada núcleo incidente é contraído por um fator de Lorentz de 100, nesse regime ultrarrelativístico. Tá? Então, é aquela visualização do Feynman e do Bjorken, né? Em que esses núcleos se achatam na nossa escala de área, né, de medidas, seria um círculo, né, um diâmetro de 30 centímetros e espessura de 3 milímetros, né, que dá essa relação de 100, contração de 100, portanto se atravessam, né, esses núcleos. Mas a gente já viu, no espaço que é criado após a colisão, os quatro volumes desconfinam instantaneamente e, posteriormente, após o freeze-out, né, quando ao resfriamento do sistema, eles se recombinam, se reconfinam, né, produzem milhares de partículas, como a gente já viu, geradas em volume pequeno. Nesse ponto, essas partículas interagem e as interações, sendo suficientemente fortes, né, fazem com que o sistema atinja um estado de equilíbrio termodinâmico local. Evidentemente, esse equilíbrio só pode ser local e não global, né, como a gente está acostumado a ver e a idealizar na termodinâmica clássica. Então, esse sistema que é formado após a colisão, ele começa a se expandir imediatamente após a sua produção. E, evidentemente, como a gente já viu, não é homogêneo, né? A simulação animada que eu cito ali, aquela que a gente já conhece, feita pelo próprio Rick, né? Uma animação que está no livro de jogo, inclusive. Acontece que, como a gente está usando descrições individuais, né, a QCD, em princípio, desde que funcione o projetor, seria capaz de nos dizer, ou não seria, né, se esse sistema está capacitado a atingir um equilíbrio termodinâmico desse tipo, ou seja, local. Essa é a resposta com a dúvida essencial que está expressa nessa frase demonstra, essa questão continua sem resposta, mas vem sendo desenvolvidos modelos, né, na busca exatamente da confirmação se essa situação ocorre objetivamente, né, se o equilíbrio local é atingido, mesmo que seja num intervalo muito pequeno de tempo. Como a gente já falou, cada vez mais está sendo claro que há uma grande componente de instabilidade nesse plasma, né?
inclusive não homogeneidade, e transportes, né, quânticos de energia entre regiões do plasma. Né? Acontece que isso é um ramo muito sofisticado e razoavelmente novo, né? Está terminando, que é o estudo do sistema fora do equilíbrio. No caso aqui, a gente está buscando, né, escrever o sistema antes do equilíbrio, né, do pré-equilíbrio. E uma área de pesquisa que está cada vez mais se fixando em detalhes, né, que é essa visão geral da hidrodinâmica sem viscosidade começou a ser usada relativamente há pouco tempo, uns 50 anos, mas outros fatores, né, estão sendo incluídos nela, estão sendo acrescentados nela. Mas, como a gente só dispõe inicialmente, né, dessas ferramentas, a gente parte dessa aproximação, né, aproximação de que realmente se dá esse equilíbrio local, mas estão bastante realçados que não passa de uma aproximação e é preciso fazer um aprofundamento melhor desse modelo, ou desses modelos. Né? Então, esse gráfico aí mostra a dependência em relação à energia do feixe incidente, né, da distribuição de rapidez em colisões de alta energia, a dependência desse número líquido de prótons, né, o número de prótons menos o número de antiprótons. São 3 experimentos. Uma energia bastante baixa em relação aos níveis atuais de energia. Outro com 3 vezes mais energia, já utilizando o chumbo, né? Esse experimento aí antecede o Ellis, colisor de prótons, né? E o RIC, né? O RIC que tem esse patamar de energia de 200 gigaelectronvolts de colisões entre íons de ouro. A gente vê que já no RIC, né, a proporção entre a velocidade atingida no centro de massa e as partículas e a velocidade da luz é aproximadamente de 1 menos 10 a menos 11, quer dizer, o que caracteriza realmente um regime ultra-relativístico. Né? Então, abaixo das energias 5G, você efetivamente encontra justificativo para o modelo de Landau. As partículas emergentes assumem a rapidez de centro de massa. Né? Ou seja, os núcleos são freados, existe realmente aquela força de frenamento nuclear. A energias mais altas, a frenagem vai diminuindo e começa a se formar uma depressão na distribuição da rapidez na vizinhança da rapidez central, a rapidez do centro de massa. Então, essa curva aqui reproduz o modelo de Landau. Esta outra aqui já mostra que as energias altas
o modelo de Landau não é aplicável, não há nenhuma possibilidade de se compatibilizar essa curva experimental com essa outra. E, finalmente, a energia do Higgs, que ainda é inferior à do Edison, né? Você obtém aquela figura do platô, que a gente já mostrou esquematicamente. A diferença é que aqui são dados reais, né? São dados experimentais. Ou seja, resumindo a história, repetindo mais uma vez, no modelo de Landau, os núcleos se encontram e são freados. Né? No modelo de Feynman-Bjorken, os núcleos se atravessam. A gente já viu, menos aqui nesse ponto, a gente vai assumir que realmente o sistema de campos e partículas interagentes, após a colisão, ao menos em alguma região intermediária, né, eles atingem o equilíbrio local. E, evidentemente, se a gente assume isso, sem levar em consideração a viscosidade dessa matéria, né, a evolução subsequente segue as leis da hidrodinâmica invista, ou seja, a viscosidade que a gente já exibiu aqui. E obtém-se, a partir daí, equações de movimento como sendo equações diferenciais parciais de primeira ordem. Isso faz com que as soluções dessas equações sejam univocamente determinadas, desde que se conheçam as condições iniciais, que é a parte mais difícil. Né? A gente não tem como perscrutar, né, no instante anterior à colisão, nem no instante imediatamente subsequente à colisão. A gente só, em laboratório, só consegue medir os eventos em regiões afastadas do ponto de colisão, mas se a gente admitir, né, que realmente existe esse equilíbrio termodinâmico, a evolução do sistema vai se dar de forma linear, né, e sabendo essas condições iniciais, possuindo ou definindo, através de aproximações, uma equação de estado, né, que se encaixa nos resultados experimentais, você vai ter realmente a descrição ao longo do tempo desse sistema. Bom, então vamos ver como é que a gente ataca as condições iniciais, né? Usando sempre o eixo de colisão, o eixo Z. A gente escolhe a origem de forma a que as condições iniciais se deem em Z e T iguais a zero. No Higgs, os dois núcleos se atravessam, como a gente já viu, num tempo muito pequeno, né? Aproximadamente 5 vezes 10 a menos 25 segundos. Como o raio transverso, ou seja, ortogonal ao eixo de colisão do núcleo, é 2 ordens de grandeza maior do que essa dimensão de tempo, né? Como a gente está usando as unidades naturais, H igual a zero, C igual a zero, a gente vê que há 2 ordens de grandeza acima, né, do núcleo em relação a esse intervalo de tempo. Então, evidentemente, tem uma hierarquia entre os dois. Né? Há uma hierarquia, ou seja, a dimensão ortogonal ao eixo de colisão do núcleo, né, se fosse percorrida, né, seria 100 vezes esse
percurso mais demorado do que um ponto de colisão, ou na região de colisão. Então, como a gente já viu, a geometria da colisão no modelo de Feynman e Bjorken, a geometria minkowskiana, hiperbólica, nas partículas mais velozes continuam a ser geradas, né? Mais tempo depois da colisão. Então você define um tempo inicial, né, T0. E um conjunto completo de condições iniciais vai ter que mover em cada ponto do espaço os componentes da velocidade do fluido, da densidade de energia e a densidade bariônica que a gente já definiu anteriormente. Se o tempo de terminalização, ou seja, o tempo em que o sistema atinge o equilíbrio, for suficientemente curto, as componentes transversas, Vx e Vy, né? Ou seja, ortogonais ao eixo de colisão, poderão ter, melhor dizendo, né, valores nulos. Por quê? Porque as colisões entre os partons, né, quark, quark-gluon, ocorrem em escalas transversas muito curtas. Produzem partículas cujos momentos transversos são distribuídos isotropicamente no plano transverso. Ora, essa isentropia implica que não exista uma direção preferencial e que o valor médio desse momento transverso, um elemento de fluido, próximo à origem, né, seja nulo. Essa suposição de condições iniciais é bastante, digamos assim, racional, né? E a maioria dos pesquisadores que analisam esses eventos parte desse princípio, né? Com um certo consenso, embora não seja um consenso 100%, mas há um certo consenso em que esse valor médio inicial é nulo. Acontece que as evidências experimentais de existência de um fluxo transverso são as evidências que levam mais fortemente à validade de uma análise hidrodinâmica, né? A raciocínio é simples, né? Se inicialmente não existe um movimento transverso coletivo no sistema, mas esse fluxo se revela, né, experimentalmente, nesse meio tempo ocorreu alguma coisa que só pode ser explicado ou principalmente deve ser explicado como algum evento, alguma evolução hidrodinâmica. Então vamos ver uma discussão do valor inicial da velocidade do fluxo, né? Fluxo mínimo. As partículas são então geradas em um intervalo de tempo muito curto, como a gente já viu, em torno da origem. O padrão usado é que, como a gente já viu, o movimento longitudinal é uniforme. Logo, é imediato você definir a velocidade longitudinal, ou seja, a velocidade ao longo do eixo Z, como sendo Z sobre T. Cinemática elementar. O que significa que todas as partículas com um certo valor de Z vão ter a mesma velocidade. Bom, como elas estão interagindo fortemente, será essa também a velocidade do sistema de muitas partículas, né? A velocidade do fluido gerado. E, infelizmente, né, essa prescrição ela é invariante sobre um boost, né? Ou seja, se a gente fizer uma transformação de Lorentz homogênea, mantendo aquela origem, né,
essas grandezas PZ, Z e T, evidentemente, vão ser transformadas ao longo do eixo Z. Mas a relação Z sobre o tempo, né, do percurso permanece. Ela não é alterada quando se faz essa transformação. Simplesmente porque o movimento uniforme, né, se mantém uniforme sobre a transformação geral do Lorentz. Essa foi uma sugestão, né, essa prescrição, feita pelo Bjorken já em 1983. Né? A gente vê aí que uns bons 20 anos, né, se transcorrendo no mínimo uns 15 anos, né, desde o modelo inicial de Feynman-Bjorken até se chegar a uma prescrição aparentemente trivial. Né? Mas a forma de verificar se essa prescrição é válida ou não, evidentemente, é através da sua compatibilização com os dados experimentais. E há um outro fator, além do experimento, né, que os modelos feitos usando-se QCD ou QCD em redes, né, reforçam essa prescrição. Uma das verificações teóricas, né, que é válido realmente considerar a velocidade do fluido como sendo essa relação simples, né, é usando o modelo do condensado de vidro de cor, né, que pode ser, inclusive, cotado, pode ser comparado com as realizações de redes da QCD. Então, no modelo CGC, os gluons contidos em um núcleo ultra-relativístico se condensariam transversalmente, né, devido à contração de Lorentz ser muito acentuada, né, e formariam uma parede, um outro nome que se usa também, ou um vidro de gluons, né, e como os gluons interagem através da cor, isso explica o nome dado esse modelo. E, finalmente, o plasma de quasi-gluon resultaria exatamente das colisões entre esses vidros, né, que se atravessam. Muito bem. Essa prescrição inicial, ela é suficientemente consensual, né? Não há muita discussão a respeito dela. Mas as outras, as suas iniciais, em relação aos valores daquelas densidades que a gente citou anteriormente, vários modelos apresentam vários tipos, né, de fixação de condições iniciais a essas outras variáveis, essas outras grandezas físicas. O que existe, na verdade, são restrições, né? São restrições ou teóricas, ou experimentais, ou ambas, né? E prescrições definidas de forma a obedecer, a satisfazer essas restrições. Teoricamente, como a gente está partindo do pressuposto que existe um equilíbrio local, você tem que restringir as condições iniciais aquelas que obedecem à localidade. Então, isso implica que a densidade inicial em um ponto XY, do plano ortogonal ao eixo de colisão, só pode depender de duas funções
das espessuras de cada um dos núcleos desse ponto, né? E que você, teoricamente, você pode definir essas funções através dessas integrais, onde o ρ de A ou o ρ de B são as densidades de núcleos por unidade de volume no núcleo A, ou, evidentemente, no núcleo B. Então, a densidade de energia inicial é dada como sendo uma função de Z, evidentemente, e dessas funções que quantificam as espessuras, né, de cada um daqueles núcleos. Só que essa função, evidentemente, ela não é a priori conhecida, né? Então, essa figura aqui ela mostra em mais detalhe, né, essa evolução no tempo de uma colisão ultra-relativística entre dois íons pesados, com as diversas etapas, né, previstas não só pela cronodinâmica quântica, como pela hidrodinâmica relativista. Ressaltando-se, mais uma vez, a geometria hiperbólica, né, dessas interações, em termos de um diagrama de espaço-tempo. Então, admitimos que, no instante anterior, a colisão, os dois núcleos estão condensados, ou melhor, os pártons, né, que compõem esses núcleos, os de valência, os mini-pártons que são criados, né, a partir do vácuo, se chocam, né, por exemplo, seguindo, né, o modelo CGC, que a gente vai ver mais adiante, em mais detalhe. E a partir do instante do choque, aqui na origem, né, se formaria um estado da matéria fora do equilíbrio, né, ou no pré-equilíbrio, onde um nome esquisito, inclusive, que se usa para designar esse estado, né, seria uma fusão de gás, né, vidro e plasma. Não haveria uma instabilidade aqui nessa região, o equilíbrio não estaria ainda atingido, né? E não se sabe exatamente como representar, né, o Glasgow. Seria uma frase hipotética, mas bastante, se você segue, né, a evolução hidrodinâmica do sistema, é bastante provável que ocorra algo assim, embora não esteja ainda suficientemente visível a partir dos experimentos. A partir da termalização, então, você vai ter essa região do plasma, né, onde os grumos estão, os grumos e os pártons, né, e os quarks estão desconfinados, mas estão interagindo fortemente, e o sistema, ao se resfriar, né, essa etapa do freeze-out aqui, né, eles se recombinam ainda como fluidos, mas com fluidos hadrônicos, né, um líquido composto de hadrons, né, e, finalmente, se recombinando os pártons, os quarks e os gluons, se reconfinando, né, você vai ter como resultado final um gás de hadrons, né. Seguiria, em princípio, aquele modelo que a gente acabou de ver. Fica bastante claro, né, aqui nessa representação, que
Esses limites aqui são exatamente os limites do cone de luz. Então, as partículas que estão mais aproximadamente, né, nesse limite, são as partículas que a gente vai ver, inclusive na época da década de 60, né, se começou a estudar esse modelo, assumindo que o momento era infinito. Né? Isso gerou toda uma área da física atual, que tem, inclusive, congressos internacionais da física bidimensional no cone de luz. Né? Então, vamos ver a fundo, né, os resultados que vão ser implicados pela prescrição de Bjork nessa expansão longitudinal. Então, assumimos que a velocidade longitudinal é Z sobre T. A extensão de Bjork de 1983 supunha que essa relação se manteria válida ao longo da expansão termodinâmica, sem alteração. Né? Mas é bom a gente analisar sob que condições matemáticas, né, e físicas seria válido, né, se admitir que essa relação seria imutável. Né? Nós somos simplesmente, a partir da origem, né, Z igual a zero, a gente pode escrever uma das equações de conservação que a gente já encontrou anteriormente sobre o eixo Z, escrita desta forma. Né? Então, a gente verifica aqui que a única forma dessa velocidade Z ser nula é quando a derivada parcial da pressão em termos de Z é nula também. Há uma interpretação física óbvia, né, que se há um gradiente de pressão no sentido do crescimento do eixo Z, o fluido forçosamente vai ser acelerado aqui como se fosse uma transposição da segunda lei de Newton. Né? A gente já viu que a inércia, no caso de um evento relativístico, né, onde a massa variável de partícula, né, variável de acordo com a velocidade, ela faz parte da energia da partícula. A inércia, ela não se resume apenas à densidade de energia, e sim a soma da pressão com a densidade de energia. Então, se existe um gradiente de pressão, ou seja, se devemos dizer, é diferente de zero, isso equivale a dizer que existe uma aceleração. Né? Então, o VZ, obrigatoriamente, vai ter que variar com o tempo. Forma de você generalizar isso, né? Aqui é no ponto Z, na origem. Né? Mas, fora da origem, a forma mais conveniente de você analisar, de você generalizar esse resultado, é usando essas novas variáveis, né? Na verdade são as que a gente já conhece, tal tempo próprio, né? E o Y é simplesmente a rapidez, né, definida através dessa relação que a gente já conhece. Então a gente vai ver que aquele gráfico quantitativo, qualitativo, melhor dizendo, se transforma em um gráfico analítico, né, onde você vê que, por exemplo, aqui,
sobre essa reta, né, a velocidade se mantém constante. Né? Mas à medida que você vai se afastando lateralmente, né, você vai vendo que nessa hipérbole aqui, por exemplo, estava constante, né, e sobre o cone de luz, né, você vai ter esses valores de Z. Essa é uma representação de uma colisão núcleo-núcleo no plano, evidentemente, espaço-temporal. Essas linhas grossas são, que representam o cone de luz, são as trajetórias ultrarelativísticas, né, com momento infinito. E a gente vê que na vizinhança de Z igual a zero, a gente obtém essas relações aqui. Então, quando a rapidez é igual a zero, a prescrição inicial de Bjorken, na verdade, se transforma, como a gente já havia demonstrado, usando aquela equação de conservação, né, em não existência de uma aceleração, um gradiente de pressão. Agora a gente aproveita e usa também a propriedade da invariância de Buchs, né? Ou seja, qualquer valor de Z, né, com módulo inferior a T, ou seja, o Z que está internamente um cone de luz, né, você pode fazer um Buchs, né, e transportar esse Z à origem. Esse Buchs não altera o tempo próprio, né, e ao mesmo tempo efetua uma translação de um valor constante na rapidez. Logo, nesse Buchs, o gradiente da pressão não é alterado, né? Então, em consequência disso, aquele resultado, né, que a gente obteve na origem é válido, qualquer que seja o valor da rapidez. Como a gente já viu, corresponde à condição inicial proposta do Bjorken, né? Essa, ou seja, Z sobre T, ele se mantém constante. Essa precisão de Bjorken, por sua vez, ela prediz espectros de rapidez que são planos, né? Mas, infelizmente, esses espectros não são observados experimentalmente, o que já depõe contra, né, a inexistência de um gradiente de pressão. Por outro lado, aqueles observados associados, aqui a gente está falando da expansão longitudinal, aqueles observados associados por momentos transversos, em particular o espectro do momento transverso, que é o fluxo elíptico, não são muito sensíveis a essa dependência da rapidez. Então, apesar de se saber que não é a prescrição mais realista, né, como o interesse central no estudo de uma colisão ultra-relativista é na análise do espectro do fluxo elíptico, ainda se mantém, né, a prescrição de Bjorken, ao menos no caso da hidrodinâmica sem viscosidade. Outro aspecto do modelo de Bjorken é que ele é insensível ao detalhe do processo da termalização, que
que é a evolução até o equilíbrio. Né? Porque uma vez que o V de Z é preservado, o valor preciso do tempo inicial não é importante, ele não vai ser o modelo não vai ser sensível a esse valor inicial. Né? Agora, se o gradiente da pressão em relação à rapidez for diferente de zero, esse escalonamento é quebrado. Né? Essa evolução termodinâmica, como a gente viu, ela vai invalidar esse escalonamento e, nesse caso, o valor inicial do tempo vai ser importante, porque você vai ter que estudar a evolução ao longo do tempo do sistema. Então você introduz, ao considerar que essa relação aqui não é nula, uma dependência adicional à prescrição de Bjork. Né? Então vamos ver como é que, usando esse modelo de Bjork, a gente encontra a evolução da densidade de energia. Né? A gente já, em princípio, né, entre aspas, resolveu a evolução da velocidade. Né? Então a gente tem que, a partir dessa prescrição, uma vez fixada essa prescrição, a gente já pode buscar as expressões de evolução da densidade de energia e densidade de momento, nesse modelo de Bjork. Né? Bom, em princípio, assumindo que as componentes transversas da velocidade, assim como as suas derivadas, né, são desprezíveis, né, a gente, acrescentando a condição de que o tempo é muito menor do que a dimensão típica transversa do sistema, como a gente já viu, da ordem de 100, né? Então, imaginando que essa relação aqui é de 1 para 100, a gente, no ponto da origem, um z zero, a gente volta àquelas equações de conservação e obtém essa expressão. Aplicando agora a pressão de Bjork, né, essa equação se simplifica e vai simplesmente apresentar essa expressão que relaciona a densidade de energia e a pressão. Generalizando, vamos dizer arbitrário, né, só você transformar o sistema para referencial de tempo próprio e rapidez e substituir simplesmente nessa equação a derivada em relação a t por uma derivada em relação a tal e o t por tal. Então, a equação se mantém inalterada desse novo referencial. Mas o que essa equação mostra? Ela mostra que a densidade de energia decresce com o tempo, que é um resultado natural, uma vez que o sistema está em expansão. Né? Você está expandindo e está resfriando, e a densidade de energia vai diminuir. Se a gente desprezar a expansão transversal, ou transversa, o volume aumenta proporcionalmente ao tamanho longitudinal, que é T. Né? A energia, então, de um elemento fluido em movimento coletivo cresce em escala com a densidade de energia versus tempo T. Então, você pode reescrever essa equação anterior em termos diferenciais desta forma. Né? Simplesmente uma reescritura aqui dessa equação, agora em termos diferenciais, em termos de um elemento de fluido, um movimento coletivo.
Então isso mostra que a energia, no total, ela sofre um trabalho em razão de o sistema sofrer um trabalho negativo exercido pelas forças de pressão, que a energia não decresce. Aqui a gente já está raciocinando em termos de um fluido e um elemento de volume. Né? Esse resultado equivale fisicamente a um resfriamento longitudinal. E ele não é trivial. Por quê? Porque ele surge simplesmente a partir da nossa hipótese de equilíbrio local, e essa hipótese implica a isotropia da pressão. Né? Isso é que faz com que essa relação se manifeste. Ao mesmo tempo, o P equivale, voltando à representação do tensor de energia-momento, equivale àquele elemento encontrado anteriormente, T33. E, na verdade, é a pressão longitudinal. Né? Seria se esperar, já que a gente está estudando exatamente a expansão longitudinal. No caso de um gás ideal, essa particularização, né, desse elemento do tensor de energia-momento vai ser descrito através dessa expressão, né, no elemento de volume. Se as partículas são produzidas inicialmente seguindo a prescrição de Bjork, que é usada também no modelo CGC, do condensador de corpo, evidentemente a pressão inicial é nula na origem. Né? E a pressão só pode ser diferente de zero como resultado do processo de termalização. Né? Então, a termalização é esse decrescimento da energia, né, total, né, que vai ser responsável, né, por essa pressão longitudinal diferente do zero. Agora, analisando do ponto de vista da entropia. A entropia de um elemento fluido que se move de forma coletiva, né, ela é constante. Né? Isso aqui implica, termodinamicamente, que a variação diferencial da entropia muda. Mais uma vez, observando que esse é um resultado válido quando você não leva em conta a viscosidade. O modelo da hidrodinâmica ultra-relativista invisível. Fisicamente, isto quer dizer que não ocorre difusão de calor entre as células do fluido, nem difusão de partículas. Né? Nesse modelo, sem viscosidade. Explicitamente, a gente mostra isso simplesmente usando as equações de conservação encontradas já anteriormente. Né? Então você obtém essa equação de conservação da densidade de entropia que mostra que a entropia versus o tempo é uma constante. Ela não tem variação. É outra hipótese, né, resultante da não viscosidade, que é um evento de abaixo, né, um evento em que a entropia se conserva. A entropia não é alterada. Só que, embora esses resultados teóricos sejam bastante razoáveis, né, não há ainda evidências experimentais diretas, né, de que exista realmente esse resfriamento longitudinal. O motivo é simples, né? Como é um processo que se dá muito próximo, né, ao ponto de
interação de colisão, não são acessíveis diretamente a esses dados. O que se vê, o que se acessa, o que se detecta, né, são partículas que são emitidas, em sua maioria, no estágio final da evolução. Ou seja, na etapa de frisões, na etapa da recombinação dos pártons, ou do desconfinamento dos quarks e muons. Mas há formas indiretas de você verificar se essa hipótese é correta ou não. Porque o resfriamento longitudinal implica uma energia inicial mais alta que uma energia final, né, que você observa experimentalmente. Você observa, na verdade, só a energia final. Se há um resfriamento longitudinal, isso vai ser visto, né, se houver um modelo que mostre que a energia inicial é mais alta. E a única forma de você observar isso diretamente é medindo a temperatura inicial do processo, né? A forma de você procurar, ao menos aproximadamente, medir essa energia inicial através da temperatura, né, é usando observáveis eletromagnéticos, né, que estão sobre exatamente o plano de luz. Os fótons, né, e de elétrons que são emitidos majoritariamente nos estágios iniciais e sensíveis à temperatura, né? Isso aí, a QCD já nos diz isso. Só que, experimentalmente, é um problema sério, né? Porque é um grande número de eventos de fundo, né, que dificultam a existência, a detecção, né, a medição desses observáveis, né, devido ao fato que isso vai se dar numa região em que já houve a recombinação dos pártons, então há centenas de milhares de partículas, né, que vão acarretar uma grande dificuldade de você localizar aquelas que foram efetivamente geradas nos estágios iniciais da reação, né? Teoricamente, né, usando a QCD perturbativa, que é aplicável, né, a energias próximas ao plano de luz, esse resfriamento longitudinal ele é esperado, né? Quando você estuda o modelo de produção de partículas, né, usando a QCD perturbativa, né, você obtém uma energia inicial significativamente maior do que as energias detectadas nas partículas, ou na grande maioria das partículas que saem da colisão. Teoricamente, você, usando o modelo perturbativo da QCD, você atinge um fator multiplicativo dessa energia, né, igual a 3 em relação à energia final. Isso só ocorre, evidentemente, se houver um forte resfriamento longitudinal, que é para você obter a energia final de acordo com os experimentos, né? Aqui já se vê nesse diagrama, né, inserido aqui explicitamente um modelo CGC, né? Os núcleos se aproximam, né, do centro de massa com discos, né, de pártons condensados, e a gente vai ver mais tarde que a grande maioria desses pártons são nulos. Por isso que o modelo é chamado condensado de vidro de cor.
quarks não se reproduzem tão intensamente quanto os mundos a essas velocidades atingidas aqui. Bom, e se a gente fizer o inverso? Se a gente usar os dados experimentais, buscando estimar a densidade inicial em uma colisão desse tipo. O biólogo, mais uma vez, sai na frente, né? E definiu uma estimativa da densidade de energia como sendo a razão entre a energia final transversa, né? Que se pode definir como sendo de θ, onde θ é um número relativo entre a velocidade vetorial da partícula e o eixo de colisão, o eixo Z. Evidentemente, é a própria ângulo polar, né? Um diagrama desse tipo, esse ângulo aqui. E o volume inicial. Né? Essa estimativa simplesmente ignora o resfriamento longitudinal. Logo, iguala a energia final à energia inicial, subestimando, evidentemente, essa energia inicial. Por outro lado, como a gente já viu que esse modelo, a entropia se conserva, e como o número de partículas é aproximadamente proporcional à entropia, com esse fator de 4, como a gente já viu, né? A gente viu, inclusive, mais em detalhe, a proporção de férmions e a proporção de bósons, né? Produzidos. Mas, na média, o fator é um fator de 4. Então, uma hipótese mais segura, né, em termos de você definir essa densidade de energia, é assumir que o número de partículas não se altera ao longo da evolução do sistema. Uma coisa a ser observada, né, é que essas estimativas feitas através da QCD no nível perturbativo não conseguem nos dar o cálculo de energia. Mas isso faz com que a multiplicidade de gluons seja comparável a essa multiplicidade observada, que parece realmente dar suporte a essa hipótese de que o número de partículas permanece constante. Então, buscando estimar essa densidade inicial, vamos assumir, vamos simplificar, assumindo a pressão de Bjorken, né, a velocidade longitudinal que seja constante. Então, a densidade de partículas será dada por essa expressão, onde agora o S é a área transversa da região de interação, aproximadamente igual a 100 fentômetros ao quadrado, no caso de íons de ouro. Né? Se você usar aqui o raio do núcleo de ouro, você obtém essa área, né, da ordem de grandeza da região de interação. Mas a gente está interessado na densidade de partículas no referencial de repouso do fluido. Então vamos, mais uma vez, escolher o Z na origem, né, onde a gente sabe que o fluido está efetivamente em repouso. Um dos experimentos do Rick, né, já em 2002, experimento Fomos, ele mediu a distribuição daquele ângulo polar, né, ao qual ele se referiu lá em cima, de partículas com carga, no caso, colisões frontais, ou seja, sem parâmetro de impacto nulo, né? Ouro. Nessa faixa de energia de 100 gigaelectronvolts por núcleo. E fazendo
o cálculo da componente da velocidade em relação ao eixo Z usando aquele ângulo polar. Encontraram esse dn dθ, né, partículas com carga aproximadamente igual a 700. As partículas emitidas em torno de um ângulo reto, θ igual a π sobre 2, com uma velocidade igual a essa velocidade v, então isso aqui vai me dar que o dn dvz vai ser igual a essa relação, 1 sobre v dn dθ. É uma forma de associar a variação das partículas de acordo com a velocidade ao ângulo polar. Surge então esse fator, 1 sobre v, que em média equivale ao fator de 1,25. E como as partículas carregadas, né, oriundas da colisão, representam, né, 2/3 do total de partículas, né, a gente chega à estimativa de que o dn dvz é da ordem de 1.300, ou seja, a densidade das partículas, né, vai ser dessa ordem, 1.300. Isso é um esqueminha do Focus, né, no RIC. Então, a gente, no caso de uma colisão central entre íons de ouro, né, no máximo da energia do RIC, a gente vai ter essa relação numérica, né, a densidade de partículas aproximadamente igual a 13 sobre T. Comparando essa estimativa, né, obtida a partir do experimento Focus com a estimativa apresentada anteriormente, no caso do QGP, né, e observando que aqui se na rede prediz que essa temperatura aqui seja em torno de 192 megaelectronvolts, né? Essa estimativa teórica nos vai dar que a densidade de partículas é 3,75. Então, esse sistema, se comparar com a densidade estimada experimentalmente, né, ele vai estar acima da densidade crítica somente se o T, né, tempo de interação, for inferior a 3,5 femtômetros sobre C. Ou seja, isso dá uma estimativa do tempo de vida do plasma de quartos segundos, que seria em torno de 3,5 femtômetros sobre C. É claro que isso aí é uma estimativa que não é muito precisa, né? Levando em conta que o perfil da densidade ao longo da área transversa não pode ser homogêneo, né? A densidade máxima ao centro, no centro do íon, é aproximadamente o dobro da densidade média, que tem um tempo de vida, portanto, 2 vezes maior do que a vida média do plasma de quartos segundos. E a gente, outro fator que impede que essa seja uma estimativa rigorosa, né, que a gente simplesmente ignorou a expansão transversa. E a influência dessa expansão, ela se manifesta exatamente em reduzir o tempo de vida do plasma, quartos segundos, né, através do esfriamento. Mas são buscas, né, de comparações entre os dados experimentais
dificilmente eu tive grande dificuldade de obtenção, é os dados possíveis, né, de se obter a partir de uma análise termodinâmica. É fácil ver que esse tipo de experimento, né, exige uma grande sofisticação em termos de detectores e análise de partículas detectadas, né? Até se obter essas relações, né, entre as partículas sem carga, com carga, né, e mais os ângulos, né, polares, isso realmente é um trabalho hercúleo, né? E mesmo assim você não chega a um resultado bastante confiável, né? A gente fica num limite de erro assim, bastante de grande insegurança. Então, já que a gente falou da expansão transversal ou transversa, vamos ver o que origina, né? A gente já viu a expansão longitudinal, que é a mais, digamos assim, simples, né? Porque leva em conta a evolução do evento ao longo do próprio eixo de colisão. E a expansão transversal, que é a mais exótica, né? Porque ela seria dada, porque ela existiria, né? Bom, um motivo forte é que a velocidade inicial transversa do fluido é nula, né? Assim como a longitudinal. Mas a aceleração em geral é diferente de zero. A aceleração a gente já viu que é dada pelo gradiente da pressão, né? E como a gente já viu aqui, inclusive, en passant, que a densidade de partos, né, sobre a área transversa não é homogênea, ou seja, ela é maior no centro, né, e menor nas bordas. Isso, o que a gente conhece em termos dinâmicos, leva a crer realmente que haja um gradiente de pressão transversa. Então, a forma de você codificar isso, né, é partir da equação de conservação geral e projetar essa equação sobre o eixo x, né? Assumindo que o Vx é nulo, a gente obtém essa simplificação. E, em relação ao eixo y, que é o outro eixo transverso, né, a gente vai ter uma equação análoga a essa, evidentemente, só em vez de x vai ter isso. Existindo os gradientes de pressão, o fluido certamente será acelerado. A gente já viu que isso aqui seria, né, um MA de Newton clássico, né, onde a densidade de massa, na verdade, inclui aqui, por ser relativístico, a energia relativística associada à massa da partícula. Mas, de qualquer maneira, sendo diferente de zero, né, o gradiente de pressão, o fluido vai ser acelerado. Aí a gente recorre àquelas equações que eu já obteve anteriormente, a equação da velocidade do som, né? Então você pode reescrever essa equação projetada sobre o x desta maneira, onde entrou aqui agora a velocidade do som ao quadrado. E surgiu agora um logaritmo natural da densidade de entropia. Sim, mas a gente não sabe qual é a densidade da entropia, a forma analítica, né, da densidade de entropia. Vamos admitir, no modelo mais simples, né, que essa densidade de entropia é uma gaussiana, escrita em termos de x e y dessa forma. Evidentemente, sigma x ao quadrado e sigma y ao quadrado são as variâncias, né, respectivas em relação a x e y. No caso de uma colisão central, né,
entre íons de ouro, o sigma X e o sigma Y são aproximadamente iguais a 3 femtômetros. Né? No caso de uma colisão não central, em geral se escolhe arbitrariamente o eixo X com a direção do parâmetro de impacto. Certo? E se escolhe também o sigma X menor do que o sigma Y. Exatamente porque a gente está escolhendo um desvio entre os centros de massa dos íons no sentido X. Né? Então, no caso de um choque entre íons de ouro, com um plano de impacto fixo, né, em 7 fentômetros, a gente vai ter um sigma X igual a 2 fentômetros e o sigma Y igual a 2,6 fentômetros. Essas figuras, então, vão ilustrar esquematicamente esse tipo de colisão, né, com o respectivo plano de impacto e o respectivo ângulo azimutal entre as velocidades das partículas e o eixo X. Usando agora aquela forma gaussiana da entropia que a gente fixou como sendo uma hipótese razoável, né? E simplificando, ao considerar constante a velocidade do som, é imediato a gente integrar aquela relação encontrada, né? Usando essa forma aqui para entropia, né? É fácil ver, né, que é a mais adequada, realmente, já que você está lidando com o logaritmo neperiano da entropia, o logaritmo de exponencial é imediato. E, supondo também que o CS é constante, a integração é imediata. Então, se eu obtenho, no caso, uma aproximação de primeira ordem, né, um V de X expresso desta forma, e um V de Y, componente Y da velocidade, escrito dessa forma. Né? Apesar de não ser difícil perceber porquê, mas é bom justificar porque que a interação se deu entre 0 e t. Né? Isso equivale a você levar em conta, né, o tempo necessário à termalização. E anteriormente, a termalização, anteriormente ao zero, ao choque, né,